Oi, oi, bem-vindos ao Mundo Literário da Lu, eu sou a Lu, tudo bem, minha gente? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de todos os livros que eu li durante o mês de outubro. O mês de outubro foi um mês bem bom de leituras, eu li 7 livros. Alguns livros eu tinha muita vontade de ler, outros eu não tinha tanta. Alguns desses eu amei, outros eu não amei. Pedi pra você me seguir nas minhas redes sociais, eu produzo conteúdo literário em todas essas plataformas. Eu também faço lives na Twitch de Sprint a partir das 18 horas, então se você quiser me acompanhar, aparecer por lá, a gente tá fazendo live durante esse horário das 18 horas. Vou tentar não falar muito, justamente pro vídeo não ficar muito longo, não ficar tão cansativo, beleza? O primeiro livro que eu li no mês de outubro foi Um Estranho Sonhador. Vou colocar a imagem dele aqui. Eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, eu li junto com o nosso clube do livro, a gente leu durante esse mês de outubro. Ele é um livro de fantasia, uma fantasia épica, e eu gostei bastante. O livro ele vai contar a história do Lázaro, um estranho sonhador, todo mundo chama ele assim. Ele vive sonhando, mas ele sonha com uma cidade chamada Lamento. Ele quer saber tudo sobre essa cidade perdida, ele quer estudar. Então ele vive dentro das bibliotecas, ele trabalha com isso e ele estuda diariamente sobre esse povo. O que aconteceu com esse povo, o que aconteceu com essa cidade perdida, que antes ela existia e ela não existe mais. Ele quer entender sobre os mistérios dessa cidade de Lamento e todo mundo acha que ele é estranho e que ele tá sonhando, assim, acordado, por estudar algo que muitas pessoas nem acreditam que existe mais. Então, desde pequeno, o Lázaro, ele é obcecado pela história da cidade de Lamento. Ele quer saber o que aconteceu nessa cidade. O que fez com que 200 anos atrás essa cidade fosse separada de todo o restante do mundo? Que tipo de deuses existiam nessa cidade perdida? E o que aconteceu com que um cara fosse chamado de matador de deuses? Nesse livro, a gente vai acompanhar a jornada do Lázaro, conhecendo essa cidade perdida, descobrindo sobre a cidade de Lamento. Esse livro ele é repleto de personagens super interessantes, super profundos, tem muita magia, gente. Esse livro parece que você tá dentro da cidade de Lamento, você consegue visualizar. É uma jornada mágica, uma jornada épica. Esse livro ele é justamente pra você que é super sonhador, que gosta de entrar dentro desses mundos da fantasia. Esse livro é pra você que quer se aventurar em um mundo de horror, de maravilha, de mariposas, de pesadelos, de amores, de massacres. Um livro cheio de seres mitológicos, de muito encanto. E eu gostei muito. Não li o segundo livro, ainda tem um outro livro que se chama A Musa dos Pesadelos. Esse eu não li ainda. A escrita dessa autora, ela é incrível. Ela é incrível. Ela escreve muito bem. É um livro um pouco poético. Ela escreve muito bem. Traz detalhes muito bem escritos para a narrativa. É uma narrativa muito rica. Então eu gostei bastante. Foi um livro muito bom. Dando continuidade, eu li também Amanhã e ainda outra Amanhã. Eu tava muito ansiosa por essa leitura e, meu Deus, que livro bom, gente! Nessa história, a gente vai acompanhar a jornada de dois amigos que sempre se amaram, mas que nunca foram amantes. Eles vão se unir em uma parceria criativa na indústria dos games. Eles vão desenvolver jogos juntos. E aí eles vão entrar num mundo que vai trazer muita fama pra eles, vai trazer muito dinheiro, vai trazer felicidade, mas também vai trazer tragédias, vai trazer dúvidas. E, de certa forma, imortalidade para esses deuses do videogame. Ted e Sen, que são os dois protagonistas principais desse livro, eles se conheceram desde pequenos. Quando eles tinham ali 7, 8 anos, eles se conheceram jogando um joguinho de videogame em um hospital. E entre idas e vindas, o universo sempre deu um jeito de cruzar a vida desses dois. E já adultos, já ali iniciando a vida adulta, eles decidem desenvolver um jogo juntos. E aí no meio desse cenário, os personagens eles vão tentar entender os seus fracassos, eles vão tentar entender o amor e a amizade dos dois também. Esse livro, ele pra mim foi um livro de romance diferente dos que eu tô acostumada a ler. Mais uma vez, um livro me fez perceber a importância do diálogo. Como que a gente precisa de conexão, como que a gente precisa amar e ser amado. Esse livro me fez ter certeza que eu amo e que a melhor temática pra mim são livros que trazem essa ambientação de amigos que se amam. Eu gosto muito. Pra mim, a melhor trope literária é Friends to Lovers. A Gabriele, que é a autora desse livro, ela conseguiu construir um ambiente muito bem detalhado. Muitas vezes eu me via dentro do jogo que eles tinham desenvolvido. Os personagens, eles são muito bem construídos, muito bem elaborados. Eu gostei muito desse livro, gente. É um livro realmente de romance,
muito diferente de todo tipo que eu já li. E se você não é muito da área dos gamers, não se precisa se preocupar, porque eu acho que até pra quem não gosta dessa temática, vai gostar desse livro, porque ele é muito bem escrito. Continuando, mês de outubro, mês de Halloween, né, o mês de terror, eu tentei ler alguns livros que eu não estou muito acostumada a ler, que são livros de suspense, de terror, enfim. E aí eu resolvi me aventurar a conhecer a escrita do Stephen King. Eu nunca li nada desse autor, esse foi o primeiro livro que eu li, e eu escolhi Misery, porque me falaram que é o livro mais, assim, de boas dele, porque eu sou medrosa, eu tenho muito medo. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história do Paul, que ele é um escritor, e a Annie, que é a fã número 1 do Paul. Ela é literalmente obcecada pelo livro Misery, que foi escrito pelo Paul. O Paul, um belo dia, na verdade não, um trágico dia, o Paul sofreu um acidente. E quem foi que resgatou o Paul? A Annie. Logo ela percebe que ele é o autor do livro preferido dela, Misery, e esse livro ainda não teve continuação, e a Annie está completamente obcecada pelo livro e ela precisa que o Paul continue escrevendo. Só que o Paul sofreu um acidente, ele tá com a perna toda machucada, e ela decide pegar ele, né, e cuidar dele. A Annie é uma antiga enfermeira, então ela conhece ali um pouco dos cuidados, e aí ela pega o Paul pra ela, tranca ele dentro da casa e fala, escreva agora, escreva. E ela tem métodos não muito convencionais, né, pra obrigar o Paul a continuar escrevendo o livro. Então o Paul vira prisioneiro da Annie, e a Annie tá completamente fora de si, e ela começa a torturar o Paul, ela começa a usar todas as coisas que você pode imaginar pra fazer com que o Paul escreva o livro, ela vai fazer. E é basicamente isso o livro. Eu terminei de ler esse livro, a primeira coisa que eu pensei foi, por que que eu li isso? Por que que eu perdi meu tempo lendo esse tipo de livro? E ele me trouxe diversas reflexões sobre, será se eu realmente gosto de ler livros com essas temáticas? E eu descobri que não gosto de ler livros assim. Por quê? Todas as vezes que eu leio um livro, eu gosto que o sentimento que fica em mim depois do livro seja um sentimento que não me traga desconforto. Não que necessariamente seja um sentimento bom, de coisas felizes, de coisas alegres, mas que não me traga desconforto, sabe? Sim, eu leio livros tristes, mesmo sabendo que depois de ler eu vou ficar com sentimento de tristeza, eu não acho isso ruim. Eu vou ler livros felizes e vou ficar com esse sentimento do livro feliz. Mas quando eu li esse livro eu fiquei, por que que eu gastei meu tempo lendo isso? Porque, tipo assim, não me trouxe. E aí eu fiquei com um negócio assim no coração, uma coisa ruim. Não é que eu fiquei com medo do livro, mas eu fiquei, nossa, eu não gosto de ler sobre essas coisas. Eu não gosto de ler, eu realmente não gosto de ler livros sobre crimes, sobre true crime, né, que muita gente gosta de ler. Eu não gosto de ler livros assim de terror psicológico, de investigação, de suspense policial que envolvam crimes. Luísa, não gosto. Então, esse foi um livro que me fez sentir coisas ruins, sabe? Eu fiquei com um sentimento muito ruim depois de ler esse livro. Realmente não é o gênero que eu gosto. A escrita, ela me prendeu bastante. O Stephen King, ele escreve muito bem. Apesar de eu ter achado o livro um pouco enrolado em algumas partes, um pouco demorado, um pouco cansativo, foi um livro que eu fiquei curiosa do início ao fim pra saber o que é que ia rolar com o personagem principal, qual que ia ser o desfecho. Queria saber como que o autor, ele iria finalizar esse livro, né? Então, assim, foi um livro que me prendeu, mas no final não me trouxe sensações boas, sabe? Talvez esses temas sejam gatilhos pra mim e eu realmente não gosto. Então eu já sei que não faz o meu estilo. Continuando as leituras, eu li também A Redoma de Vidro. Nesse livro a gente vai acompanhar a vida da jovem chamada Esther Greenwood. Ela acabou de sair do subúrbio de Boston para trabalhar em uma prestigiada revista de moda em Nova York junto com outras garotas, junto com outras jovens. A gente vai acompanhar essa trajetória dela até ela ficar um pouco mais velha, como que vai ser esse início dela em Nova York, os desafios, vem chegando uma vida com novas responsabilidades, novas descobertas, ela sai do interior e vai para uma cidade grande. E com isso, Estela acaba entrando em colapso, ela realmente não aguenta. Então a gente vai acompanhar essa trajetória da Esther tentando lidar com essa doença mental que ela tem. Esse livro, ele é considerado um livro semi-biográfico, porque logo depois que a autora publicou esse livro, ela acabou se... Ele é muito triste por causa da situação toda que envolve a escrita desse livro. Sobre o livro em si, eu esperava um pouco mais, justamente por causa do hype que esse livro tem, né? Gente, eu não tô querendo desmerecer nada,
Mas eu, Luísa, esperava me emocionar mais com essa história. Esperava me conectar mais com os personagens, eu esperava muito drama, eu esperava que eu fosse chorar horrores com essa história, mas eu acabei não conseguindo me conectar com os personagens. Só que quando você para e pensa toda a conjuntura da obra, no que levou a autora a fazer o que ela fez, se você fica pensando, será se o que aconteceu nesse livro também era algo que estava acontecendo na vida da autora? Será se ela trouxe para o livro sentimentos que ela tinha dentro dela? Será se ela trouxe para os personagens características que eram características dela? Tudo isso, toda a conjuntura da obra faz com que o livro seja um livro muito triste, muito triste por causa disso. Falando do enredo, da narrativa, dos personagens, eu não me conectei muito. Eu gostei muito desse título, A Redoma de Vidro, porque ele vai fazer muito sentido com toda a narrativa do livro. Não importa se você tá feliz, se você tá triste, não importa se você tá na Europa, se você tá em Nova York, se você tá no Brasil. Pra essa personagem, ela tava sempre dentro da redoma de vidro dela. Não importa onde que ela estivesse, essa redoma estaria ali abafando, estaria ali prendendo todos os sentimentos dela e ela não seria capaz de ser feliz. E uma redoma de vidro traz meio que essa ideia de estufa, de você ser cozida pelo seu próprio ar, e é justamente isso que a gente vê nesse livro. Continuando os livros, eu li Reino das Bruxas. Eu não sei se é O, se isso aqui é um O. Eu não sei se é O Reino das Bruxas ou se é O Reino das Bruxas. Esse livro, não vou falar muito sobre ele porque tem vlog de leitura. Eu vou tentar deixar aqui no cardzinho. Tem vlog de leitura sobre esse livro. Então eu contei detalhadamente, vocês vão me acompanhar lendo ele. Eu contei sobre tudo que eu achei, mas eu vou fazer um resuminho da sinopse dele, tá bom? Emília e Vitória, elas são gêmeas e elas são bruxas e vivem entre os humanos. Um trágico dia, a Vitória, ela aparece morta e Emília fica desesperada e vai atrás da busca de quem matou a sua irmã. E aí, em meio a essa investigação, a Emília, ela vai conhecer o Ira. Ele é um dos príncipes do inferno. Aqui o inferno, ele é dividido em casas e as casas são meio que os 7 pecados capitais, e o Ira, ele é um dos deuses do inferno, e ela acaba conhecendo ele porque ele também tá querendo saber o que tá rolando por trás desses assassinatos. Tá acontecendo diversos assassinatos de bruxas e ele também tá ali meio que tentando entender o que tá rolando. E a Emília, ela sempre foi alertada pra não confiar nos deuses do inferno, mas ao mesmo tempo ela tá ali com o deus do inferno dizendo que vai ajudar ela. Então a gente vai acompanhar basicamente essa jornada dos dois em tentar descobrir o que tá acontecendo por trás dessas mortes. É basicamente isso, gente. Eu gostei, eu até falei no vlog de leitura, eu gostei desse livro, achei ele um pouco interessante, algumas coisas me incomodaram, mas eu achei ele bem escrito, ele me prendeu, achei uma narrativa muito boa. Achei um pouco esquisito um romance com seres sobrenaturais, confesso que não é muito habitual um romance entre bruxa e demônio, eu não sei se eu consegui achar isso normal, acho um pouco esquisito, mas fora isso, foi um livro muito bom. Se você quiser saber mais sobre ele, é só assistir o meu vlog. Continuando, eu li uma HQ lindíssima, que é A Princesa e o Queijo Quente. Eu li ele no Kindle. As ilustrações desse livro estão belíssimas e aqui a gente vai acompanhar a vida de duas princesas. Lady Cumberbatch, não vou saber pronunciar, mas Lady Cumberbatch, ela quer viver sob seus próprios termos, ela não quer casar com nenhum homem. Só que o reino dela não permite que ela não se case. E mulheres solteiras no reino dela não podem herdar a herança. Se o pai dela morreu e ela simplesmente não quer casar, e se ela não se casar, ela não vai herdar a herança do pai dela. E o que ela faz? Ela decide disfarçadamente virar um homem, se disfarçar de homem. E ela vai mudar para um outro reinado e ela vai iniciar uma nova vida disfarçada e agora chamada de Conde Cumberbatch. Antes era Lady, agora é Conde. E aí, durante essa estadia, nessa nova vida, né, ela vai acabar conhecendo a princesa Bri, e fica um pouco difícil conseguir manter a compostura ao lado dessa jovem, lindíssima princesa. Conforme elas vão se aproximando, elas vão se conhecendo, elas vão se apaixonando. É muito bom de acompanhar essa comédia romântica, é muito divertido, gente, é muito fofinho. É uma comédia romântica recheada de boas amizades, de diversão, de autoconhecimento, amor verdadeiro e de, sem dúvida, muito queijo quente, que elas adoram queijo quente. Eu amei demais, eu super recomendo, ótimo pra você passar o tempo e admirar essas ilustrações lindíssimas que tem nessa HQ. E o último livro que eu li no mês foi Um Amor Incômodo. Eu gostei
mas também não foi algo surpreendente pra mim. Eu esperava bem mais dele, mas me falaram que esse livro também não é o melhor livro da Helena Ferrante. Foi uma leitura boa, foi uma leitura rápida, ele é um livro bem curtinho, eu li ele em um dia. O audiobook me ajudou bastante, inclusive o audiobook foi muito, muito bom. Esse livro ele vai contar a vida da Amália, da Dália. A Dália, ela é uma mulher de 40 anos e ela descobre que a mãe dela morreu. E aí ela volta pro interior pra realizar o enterro da mãe dela. E no meio disso tudo ela começa a vir diversos questionamentos sobre a mãe, o que aconteceu com a mãe, por que ela não gosta tanto da mãe assim. E aí a Dália, ela vai meio que tentar refazer os passos da mãe pra entender como que foram os últimos dias de vida da mãe. A gente começa a acompanhar toda a angústia da Dália, tentar entender por que ela não consegue se enraizar com ninguém, por que ela acha que ela não vai conseguir ter filhos, por que ela sente tanta raiva da mãe, o que marcou a infância. A Dália teve uma infância marcada pela violência. E esse livro, ele dá pra você fazer várias reflexões, sabe? Muitas vezes a Dália, ela não consegue aceitar a mãe, mas durante a narrativa a gente vê a Dália tendo os mesmos comportamentos que a mãe, a Dália meio que usando as coisas da mãe. Ele é um romance bem curtinho que dá pra você fazer várias reflexões sobre ele. Achei, assim, muitas coisas, é uma narrativa, eu achei um tanto quanto simples, fácil de ler, fácil de entender. Mas eu gostei bastante. Bastante não, eu gostei até. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não curtiu, não comentou, por gentileza, me ajude nesse engajamento do YouTube que não tá muito bom. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.